Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao JF Entrevista. Neste mês da mulher, o programa destaca temas de interesse feminino, abrindo espaço para debates sobre mercado de trabalho, relações de poder, gênero e outros desafios que permeiam esse universo. Nossas convidadas de hoje são Daniela Fabre Ferreira, ela que é analista técnica do Sebrae Minas. A instituição desenvolve o programa Sebrae Delas, que incentiva, valoriza e impulsiona a trajetória de mulheres que já têm um negócio ou desejam começar a empreender. Vamos entender melhor o cenário das empresárias em Juiz de Fora e no Brasil. Também participa dessa edição a jornalista Carolina Lima, que é idealizadora do grupo de empreendedorismo feminino Só Delas. Ela traz sua visão e sua experiência sobre o tema aqui para o nosso programa. Queria começar agradecendo a Daniela e a Carolina pela participação. Vamos começar entendendo, a Daniela, que vai trazer essa visão do Sebrae, e a Carolina, que é jornalista e também empreendedora. Queria começar com isso, O que é esse empreendedorismo feminino, Daniela? Bom, obrigada, primeiramente, muito obrigada em nome de toda a equipe do Sebrae Minas pelo convite, em estarmos falando aqui de um assunto tão importante, para a nossa sociedade, para a nossa economia, que é o empreendedorismo feminino. E no Brasil, empreender não é fácil, tanto para os homens quanto para as mulheres existem os desafios, mas as mulheres enfrentam um desafio bem maior em relação aos homens. Mas somos guerreiras, somos resilientes, e os números mostram o quanto nós estamos nos esforçando para realmente nos destacarmos no mercado de trabalho, no mundo dos negócios. Então, o empreendedorismo feminino, o Sebrae vem realizando diversas atividades, diversas ações, justamente para destacar a importância das mulheres nos negócios, para a nossa sociedade e para a nossa economia. E, para isso, a gente faz diversas pesquisas, Marise, diversos dados. É importante para a gente entender como atender da melhor forma essas mulheres, quais são os principais desafios, os principais dores e a nossa percepção. Eu estou no Sebrae desde 2015, vai fazer 10 anos, e esse tempo todo atendendo mulheres empreendedoras, assim como atendo os homens empreendedores também, a gente percebe diferenças na característica no momento de empreender, os desafios, às vezes, é diferente para os homens e para as mulheres, e a gente percebe também que é muito cultural, esse desafio. O Sebrae tem esse programa Só Delas, Por que desse programa, O que esse programa traz específico, que é essa coisa de ser só delas? Exatamente, a gente buscou entender... Não, Só Delas, no Sebrae Delas, o Só Delas é o programa só para da elas. Carol, o Sebrae Delas, Isso, o Sebrae Delas, ele nasceu dessa necessidade de atender melhor as mulheres, A gente percebe que os desafios são diferentes, então, da mesma forma como a gente tem os programas específicos para setores varejo, indústria, agronegócios, a gente criou um específico para mulheres porque entendemos que os desafios são diferentes. Por exemplo, em relação... A gente sempre acaba caindo na questão dos gêneros, Homens e mulheres. Os homens hoje, eles já empreendem mais por oportunidade. Eles já pesquisam, se planeja para tal. E a gente sabe que é o melhor, Você vai no mercado, você vai viajar, quando você se planeja, é muito mais fácil, E o risco é menor de dar alguma coisa errada. E as mulheres ainda empreendem mais por necessidade, ou seja, acabam não se planejando, não conhecendo bem o seu mercado, não sabendo precificar o seu produto, enfim. Conhecem bem uma técnica de fazer um cabelo, um bom produto, mas a parte de gestão elas desconhecem. Então, é um agravante, é um desafio a mais aí para as mulheres. Inclusive... Vamos falar um pouco, agora sim, o seu projeto, o seu negócio é o Só Delas, Carol? Sim, Marise, muito obrigada, por esse espaço aqui, por contribuir com a minha visão aí nesse programa tão importante, falando de empreendedorismo feminino, uma área que eu conheço de vivência mesmo. Inclusive, eu participei do Sebrae Delas, fiz o programa e
e eu percebi o quanto falta realmente planejamento para a gente conseguir estruturar os negócios e conseguir alcançar resultados, sucesso, porque, como a Dani falou, a gente empreende não por oportunidade, mas por necessidade. E aí, um dado que eu lembro do Sebrae, falando de 6 em 10 mulheres fecham seus negócios, né? E não têm esse preparo e elas empreendem, né, desse jeito, assim, de uma forma sem planejamento, né? Então, acaba acontecendo o quê? O fechamento desse negócio, porque ela não pensou, né, antes de fazer. Uhum. E por quê? Por que essa mulher não pensa? Quem é essa mulher? É a mulher, por exemplo, que saiu do mercado de trabalho? É a mulher que, de repente, se separou? Ainda tem isso? Como é que a gente vê isso? E como sair disso também, né? Como encorajar a mulher para que ela também não chegue só nesse momento sem planejamento. E a gente estava conversando antes que ela também não fique só em nichos, né, Daniela? Que ela possa empreender em todos os setores, né? É verdade. Você falou algo muito importante. As mulheres hoje ainda empreendem em segmentos pouco diversificados e de baixo valor agregado, ou seja, inovam pouco. E isso é cultural. Por exemplo, as mulheres empreendem mais nos segmentos de moda, beleza, estética, onde normalmente nós mulheres estamos como clientes também, né? O nosso meio. Uhum. Mas levando em consideração que a gente está na cadeia produtiva, a gente está um pouquinho mais abaixo. Por exemplo, na área da moda, a gente não está na indústria, onde o valor agregado, né, os valores são mais altos. A gente está na parte final ali, na venda, né, nessa área da moda. Varejo de alimentos fora do lar também, da mesma forma. Então, inovamos muito pouco os nossos negócios. Um dado importante, você falou sobre a questão da falta de planejamento. Muitas mulheres empreendem mais por necessidade e muitas depois de se tornarem mães, buscando flexibilidade. Então, eu percebo que a gente recebe lá no Sebrae muitas mulheres que tinham uma carreira, se casou, teve filhos, ficou afastada para cuidar dos filhos, o que a gente entende perfeitamente, né? Mas agora, para voltar ao mercado de trabalho, elas não conseguem se dedicar às 8 horas necessárias em uma empresa com criança pequena. Então, em algum momento, ela quer voltar, né? Ou por uma questão dela, ou por uma necessidade mesmo de gerar renda ali na família. A economia não está fácil, né? Então, a geração de renda, 2 pessoas na família é importante. Então, na hora que ela volta, ela percebe que é difícil, é desafiador. Muitas mulheres cuidam da casa de manhã e decidem empreender à tarde. Elas vão se dedicar aos seus negócios à tarde. E essas mulheres que estão empreendendo, elas conseguem credibilidade, elas conseguem, né? A Carol trouxe um dado grave, né? Que de 10 mulheres, só 6 conseguem seguir à frente por causa desse desplanejamento. Mas a gente está tentando, o Sebrae e outros órgãos e as próprias mulheres estão tentando reverter isso de alguma maneira para ganhar credibilidade. E você falou uma outra coisa aí da mulher que sai para ter o filho. As leis também precisam mudar para que o homem também possa estar aí ajudando para que essa mulher possa empreender melhor, né? Vamos trazer isso para a discussão. Eu queria ouvir vocês duas sobre essa situação. Então, o que a Dani falou foi o meu caso. Eu vivi isso e foi um propósito que eu coloquei porque eu queria cuidar dos meus filhos, eu queria estar mais próxima deles, queria ser eu mesma a educar. Então, quando os meus filhos estavam mais novos, 3 anos e o outro, né, um pouquinho mais velho, eu falei assim, eu não quero sair de casa e deixar a educação deles por conta de uma funcionária. Eu quero estar ali. Então, assim, foi uma necessidade tão grande e um desejo tão grande que eu falei assim, vou empreender. E acaba que isso da gente ter que equilibrar essas 2 funções, né, de mãe, de dona de casa, de esposa, com o empreendedorismo, gera uma sobrecarga para a gente. Então, assim, por mais que a gente, né, tente organizar nossa rotina, tente fazer de uma forma que seja tranquila, no início a gente passa por muito essa questão assim, de se cobrar. Será que meu trabalho está sendo bom? Será que eu estou fazendo de uma forma que o meu cliente vai gostar? Então, a gente se cobra, tem a sobrecarga e
falta realmente leis, apoio e falta um espaço, né, para a gente ter realmente, assim, não ter essa discriminação por ser mãe. Eu acho isso, assim, terrível, sabe? Porque você está dentro de uma empresa e é discriminada. Porque tem que sair para levar o filho no médico, tem que sair para acompanhar na escola, festinha da escola, comemoração. Então, assim, onde está o espaço da mulher? Se ela é a cuidadora, se ela representa esse papel aí de fazer, né, atender todas as necessidades de todo mundo e a nossa necessidade de realização. Vamos ouvir o Sebrae sobre isso, né, Daniela? Tem essa preocupação com essas especificidades femininas e há essa cobrança para que o homem também divida todos esses papéis? Muito, porque as pesquisas apontam isso, que um grande desafio para a mulher empreendedora é essa divisão de tarefas, em casa principalmente, com as crianças. A sociedade ainda coloca essa responsabilidade nas mulheres, o cuidado da casa, as tarefas domésticas que são importantes, né, para a família, para a sociedade, o cuidado com a casa, com os filhos, mas economicamente não remuneradas. Sim. E há uma sobrecarga em relação Sim. às mulheres, né? Há uma cobrança maior para que as mulheres, inclusive, cuidem das pessoas mais idosas. E a nossa sociedade está ficando cada vez mais, né? Envelhecimento é uma realidade. Exatamente, que bom, né? E que bom que estamos vivendo mais. Mas esse cuidado com os velhos também, nas famílias, vocês devem ter aí alguns exemplos, né, na família de vocês, que é a mulher que cuida do pai mais velho, ou a mãe, ou alguém que adoece, as crianças. Então, isso precisa ser mais discutido na nossa sociedade, com certeza, né? A gente tem uma realidade, que também conversávamos antes, apesar de tudo isso, a gente tem visto que tem crescido o número de mulheres a empreender, né? Muitas vezes a se aventurar, né? Sem o planejamento. E hoje, em Juiz de Fora, a gente já tem 49% das empresas mês, né, que são de mulheres, né? Como é que você vê esses números? Queria saber de vocês duas, né? Você que é um case aí no Sebrae também. Como é que é isso, né? Como é que está sendo isso? Se houve um crescimento mesmo nos últimos anos, né? Como é que está essa realidade local? Em relação à formalização, a gente considera extremamente importante, principalmente para as mulheres, porque elas têm acesso a benefícios previdenciários, a uma licença maternidade, aposentadoria. Infelizmente, muitas mulheres empreendedoras não se veem como empresárias, não se veem como empreendedoras, né? É a cabeleireira, a manicure, elas são empreendedoras, elas Sim. podem se formalizar, mas algumas não se veem como empreendedoras. Então, é um grande esforço nosso do Sebrae para levantar essa bandeira, para falar das questões importantes sobre a formalização, principalmente os benefícios. Eu acho que é uma das políticas públicas a nível mundial que mais deu certo para dessa cidadania empresarial e oferecer esses benefícios. E as mulheres, né, para as mulheres é extremamente importante. E dentro dessas empresas, né, Carol, essas mulheres estão empregando mulheres? Essas mulheres dão preferência para mulheres? Você que lida, né? Fala um pouco também o que é o só delas, né? Você falou que é a questão do network, né? Explica um pouco como é que vocês lidam e como é que é esse emprego para outras mulheres também. Então, a gente, nessa jornada empreendedora aí, conversando com outras empreendedoras, né? Tendo um grupo ali para a gente se reunir, conversar e participando de outros grupos de empreendedorismo também, a gente percebia, né, que faltava um espaço de entretenimento também para essas mulheres, né? De saúde mental, de cuidado emocional, de autocuidado, né? Porque isso tudo... tantas coisas para a gente lidar, filho, casa, marido, e também compreender como empreender melhor, né? Ter mais habilidades, porque a gente começa sem saber o que é empreender. A gente começa, eu sei fazer o meu trabalho muito bem feito, eu comecei como gestão de redes sociais, marketing digital, que estava assim começando, né? E o jornalismo estava se reinventando para essa questão. E aí a gente não sabe nada. Eu sei fazer meu trabalho, mas eu não sei financeiro, eu não sei fazer a gestão do meu tempo, eu não sei me organizar, eu não sei planejar, eu não sei modelo de negócio, eu não sei nada. Então, assim, a gente tem que buscar isso ainda e a gente sentir, assim, é muita coisa para a mulher, sabe? Ela precisa de um apoio, ela precisa de um lugar que ela possa, vou tirar esse dia para mim.
né? Vou me conectar com outras pessoas, vou me divertir. Então, o Só Delas começou, né, dessa forma, para gerar esse espaço também de network, gerar esse espaço também de uma apoiando a outra, fazendo parcerias com a outra, para a gente prestigiar também quem empreende, não comprar de outras pessoas, comprar delas também e se fortalecer. Então, o Só Delas tem essa missão de gerar esse espaço, e a gente entendeu que isso era o nosso diferencial de outros grupos também, gerar esse espaço para ela, assim, se sentir bem, se sentir acolhida, para poder tocar o negócio e poder buscar os seus sonhos, né? Porque a gente sabe que muitas desistem, tem que voltar para o mercado, tem que buscar uma outra saída, porque quando não entra dinheiro para ela, o que ela vai fazer? Vai depender de uma outra pessoa, vai ficar nessa situação de dependência, geralmente do marido, com certeza, né? E não vai se realizar. Então, o Só Delas é isso, vem nessa lacuna que a gente sentia de promover a mulher empreendedora. Nós estamos aqui conversando sobre empreendedorismo feminino com a Daniela Fabbri, com a Carolina Lima. Nós vamos para o pequeno intervalo e nós vamos voltar falando dos desafios que essas mulheres encontram pelo caminho, né? E também qual que é a situação hoje de Juiz de Fora. A gente começou a falar da questão da credibilidade, né? Onde essas mulheres precisam estar ainda. No próximo bloco, a gente já volta, um minuto só. Estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando de empreendedorismo feminino com Daniela Fabbri, que é do Sebrae, e com Carolina Lima, que é do Só Delas. A gente estava conversando aqui, as mulheres empreendem, estão empreendendo cada vez mais, sofrendo hora aqui, hora ali, mas desafiando, né? Mas há setores que as mulheres ainda não entram, né? Que setores são esses, Daniela? Olha, Marise, hoje, em pleno 2025, a gente está falando de diversas tecnologias novas, IA, que é a nova queridinha do momento, e eu percebo muito nos grupos que eu atendo de empresários de startups, empresas de base tecnológica, a presença muito baixa das mulheres. Então, a gente percebe que as mulheres ainda precisam estar mais nessas áreas da tecnologia, que é o que vai ditar as regras daqui para frente, né? Vai ser importante você ter essas habilidades em que a transformação digital vai exigir de todos, principalmente de nós mulheres. Você falava dos avanços, né? Em 1960, você dizia, né, as mulheres, para assinar um cheque, para ter um cheque, o marido precisava autorizar. A gente tem muitos avanços. Fala um pouco disso das décadas, você que já está há 10 anos no Sebrae. Nesses 10 anos você percebeu uma evolução, ainda há muito a se fazer? E aí quero ouvir vocês duas sobre isso também, o que é que vocês têm visto, né? Bom, eu acho que com toda a minha vivência, né, de Sebrae, também já fui empreendedora, já estou na minha carreira como administradora já há 25 anos. E todas as pesquisas, todos os estudos que apontam os principais desafios das mulheres hoje, eu acho que é algo principalmente cultural, né? Se a gente for pensar, há um passado muito recente dos nossos avós, das nossas mães, as mulheres trabalhavam pouquíssimo fora, eram em profissões muito secretária, professora, sim, eram profissões permitidas pela sociedade naquela época, em que não tomaria muito tempo das mulheres, porque elas precisavam ter as tarefas, né, de casa ou com os filhos. Então, eu acho que é algo cultural e que a gente está mudando aos poucos. Na minha percepção, está tudo muito devagar ainda. Eu não sei se vocês concordam, né? Essa mudança, ela tem que dar uma acelerada. Como é que você vê isso, Carolina? Concordo plenamente, porque
é aquilo que a gente está falando, a mulher não se vê ainda como empresária, ela acha que aquilo é um hobby, ela acha que aquilo... Ela ou as pessoas também do entorno? Não, a sabe família o que existe e outros muito? homens, né? A síndrome de impostor, você já ouviu falar? Sim. A gente sofre muito isso, porque a gente se cobra muito e nesse sentido assim, será que eu sou boa? Será que eu estou cumprindo meu papel? Será que meu cliente vai gostar? Tem mulheres que têm vergonha de pedir feedback para cliente, porque se ele falar mal do trabalho, aquilo vai abalar ela de uma forma assim que ela vai ficar arrasada. E a gente sabe que a gente tem que ouvir o cliente, né? A gente tem que saber das dores do cliente e tem que ter a mentalidade de crescimento. Ó, falou que não foi bom, busca aprimorar. Então, assim, acho que a mulher sofre muito, ela não tem essa resiliência ainda, ela não tem esse autoconhecimento, porque o que dá, que encoraja essa mulher, que dá capacidade dessa mulher se reinventar, é o autoconhecimento. Eu passei por isso, eu morria de medo, eu morria de assim... Não sabia me posicionar. Não sabia me posicionar. E é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo, a gente sabe, até quando a pessoa pergunta assim, o que você faz? A mulher não sabe nem responder. O Sebrae ensina pra gente fazer um pitch de vendas, ser curto naquilo que você vai falar, objetivo, e passar a sua mensagem com segurança. Então, até isso a mulher... se apequena, sabe? Se diminui. Então, assim, acho que falta muito ainda, mas a gente está nesse papel aí, colaborando com essa questão da mulher se ver como empresária, ter apoio, porque uma ajudando a outra a crescer, né? Uma parceria. Você falou dessa ajuda do Sebrae, né? O que o Sebrae... Existe um passo a passo? A pessoa que chega, a mulher que está nos assistindo, né? E que quer empreender, existe um passo a passo, né? Existe a pessoa falar, eu consigo ser empreendedora, porque eu acho que tem que ter perfil. Eu acho que eu não consigo empreender, eu conversava isso com Carolina antes, né? Eu acho que não tenho esse perfil. Mas como é que a mulher pode entender que tem esse perfil? O que o Sebrae ensina para ela, fala para ela? Perfeito. Eu falo muito, né, Carol? Você já deve ter ouvido isso. Vamos parar de romantizar o empreendedorismo, sim, né? Sim. É difícil também, não é fácil empreender no Brasil, existem, né, vários desafios, mas... Quando alguém, um empreendedor ou uma empreendedora, decide empreender, o Sebrae, a gente tem tantos canais hoje, e temos até um Sebrae Play, né, que é uma plataforma de streaming. Se a pessoa não tem tempo de ir até o Sebrae presencial, ele tem uma série de oficinas, cursos online que ele pode assistir a qualquer momento, de forma síncrona. Gratuitamente. Gratuitamente. Uhum. Então, hoje a gente tem tantos canais, sites, né, o streaming hoje do Sebrae, que a pessoa pode buscar, né, informações para empreender. Recebo muito lá, é interessante, Marise, recebo assim, quero empreender. Qual é o segmento que está dando dinheiro? Qual que é o segmento que está bombando? Olha, não é assim, né? Carros elétricos parece que está bombando, mas não é assim. Uhum. Então, qual que é o seu propósito? O que você sabe fazer bem? Mas, assim, vai dar dinheiro o que você está fazendo? Uhum. Principalmente para as mulheres, né? A Carol trouxe a questão do hobby, né? De mudar essa mentalidade. Um negócio hoje, ele tem que ser economicamente lucrativo. Ele tem que pagar as viável, contas, né? Exatamente. A gente aprende isso no Sebrae, tem que ser viável. Como que você vai montar um negócio, aí você faz a planilha de custos lá, você faz tudo que precisa fazer, mas não é viável, você está pagando para trabalhar, os custos, você não está recebendo nem seu prolabore, você está assim, ó, tô recebendo e estou pagando. O famoso trocando cebola. Exatamente, estou pagando fornecedor, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, não põe custos, né? Fixos, variáveis, não põe assim, não sabe precificar. Então, a mulher, às vezes, muitas vezes, está passando tempo, na realidade, porque tornar aquilo um negócio depende de muitas habilidades comportamentais e de muito conhecimento. Isso que a Dani está falando, o Sebrae oferece aí conhecimento. Essa mulher precisa disso e também do só delas para se apoiar, para se fortalecer nessa questão assim, emocional também, né? Nós falamos rapidamente da questão da maternidade, né? Mas existem outras especificidades femininas, a menopausa, né? A própria menstruação, essa coisa de não ser só o filho, mas você cuidar do idoso. É levado já essa consideração do Sebrae e da sociedade de maneira geral com todo esse mundo feminino, vamos dizer assim? Como é que vocês observam isso?
Eu acho que a gente ainda precisa dar alguns passos para tratar melhor as questões fisiológicas da mulher, né? Mas em relação à questão da maternidade, se tem falado bastante em relação a isso. Porque a mulher que empreende, né? Você foi empreender depois que já tinha os filhos. Uma mulher que empreende, ela não pode parar. Ela não vai parar 4 meses, 6 meses para ter filho. Ela não pode estar com mal-estar no dia da menstruação e não vai poder ir ao trabalho. Então, isso é uma questão, né, que a gente... Como é que se vê isso, né, Daniela? Eu acho que isso, inclusive, é um dos motivos para as mulheres terem mais burnout em relação aos homens, né? Sim. Terem mais problemas de depressão, enfim, buscar a terapia. A gente tem buscado mais também em relação a eles, né? Mas eu acho que isso é um dos motivos. É toda essa questão, né, que envolve as nossas questões de saúde, a maternidade. Você tem que dar conta de fazer tudo. Vem a culpa também, né? Tô deixando meu filho com uma desconhecida para poder trabalhar. Então, isso tudo tem que ser trabalhado muito bem. Mas eu acho que a gente está tendo alguns avanços em relação a isso. Mas esse é o medo das mulheres, quando elas chegam para empreender, elas têm medo disso. E como é que eu vou fazer com filho? Como é que eu vou fazer, né, em períodos que eu tiver com dor de cabeça? Né? Esse medo, vocês percebem? Esse é um medo que leva as mulheres a evitar empreender? Eu percebo, assim, que o mercado e a sociedade não conseguem absorver essas demandas particulares da mulher, principalmente a maternidade. Já vi empresas falando assim, não vou contratar mulher, porque ela vai engravidar e eu vou ter que parar essa mulher um tempo, vou ter que pagar licença maternidade. Olha que preconceito, sabe? E também a questão assim, a mulher está trabalhando, né, num local, ela não consegue cargos melhores, não consegue promoção. Por quê? Entre um homem e a mulher, eles vão preferir o homem para ter, né, gerente, cargo de gerente, porque a mulher não tem competência na visão, né, dos empresários, dos homens, porque é mulher. Então, é um preconceito. E a gente vê que o nível de escolaridade das mulheres hoje é muito maior, né? Acho que 55% das estudantes da UFJF são mulheres hoje. Elas vão... em todos os setores da universidade, elas são maioria. Mas na hora de ser professor, os professores homens são maioria na universidade. Já falamos disso aqui em outros programas e, assim, isso mostra a situação da mulher em todos os lugares. Em relação às empreendedoras também, a gente tem horas a mais de capacitação em relação aos homens. No Sebrae é muito visível nas turmas que a gente tem, né, de capacitação, de treinamento, nas turmas mistas, a gente percebe a presença grande das mulheres nessas turmas. Porém, as mulheres têm um faturamento em relação aos homens em torno de 22% a menos. Né? Olha só que interessante. Quando tem as mesmas empresas? Exatamente. As mulheres, os homens faturam em torno de 22% a mais em relação às mulheres, mesmo as mulheres tendo mais capacitação em relação aos homens, né? Então, eu penso que isso realmente está muito vinculado às questões, às tarefas domésticas que as mulheres ainda precisam dar conta e acabam se dedicando um pouquinho a menos aos seus negócios, às suas carreiras. E aí muitas empresas nos olham como um passivo trabalhista, né? Principalmente quando estamos em idade fértil. Então, muitas mulheres, quando vão ter seus filhos, não voltam pela dificuldade, não tem uma rede de apoio para voltar, né, para deixar o seu filho e voltar a trabalhar. Muitas decidem cuidar apenas dos filhos. E eu percebo que, aliás, eu percebo e também existe a pesquisa. Muitas empreendedoras hoje são mães, né? Um número grande de mulheres decidiu empreender, principalmente depois da maternidade, porque elas buscam essa flexibilidade de horário. Fico com o meu filho, tomo conta da casa de manhã, à tarde ele está na creche ou está na escola, eu consigo trabalhar, eu consigo empreender. Agora, essas mulheres conseguem crédito? Elas conseguem recursos para abrir as suas empresas da mesma forma que o homem? Ou também há um preconceito, há uma dificuldade de ter nesse capital para poder empreender? Poucas mulheres buscam esse crédito e... Uma pesquisa do Sebrae aponta que a gente, inclusive, paga um jurozinho maior em relação aos homens, né? A gente busca menos crédito e acredito também que isso é cultural, né? Até pouco tempo a gente não fazia as contas da casa, a gente não ia negociar em bancos.
é uma skills que o Sebrae procura muito trabalhar nas empreendedoras durante os cursos, é a negociação. Né? Tem uma série de skills importantes para os empreendedores. Mas elas têm crédito? As mulheres? Tem, claro, tem crédito. Mas eu acho que existe uma insegurança das mulheres em fazer uma dívida, uma crença limitante em torno... Eu percebo também em relação aos empreendedores, tá, Marise? Alguns homens também, não quero fazer dívida. Então, a gente sabe que algumas dessas dívidas, né, você vai buscar o crédito para crescer, comprar uma máquina, um equipamento. Se for para investir na sua empresa, se for feito de forma consciente, não para pagar incêndio, buracos, né? Nossa, eu estou com uma dívida, eu vou pegar um crédito para cobrir essa dívida. Isso é errado, aí vira uma bola de neve. Mas se você busca um crédito para crescer, para investir em equipamentos, em mão de obra, enfim... para a sua empresa, é claro que isso, né, de forma consciente, é claro. O Sebrae também tem algumas capacitações que falam sobre o acesso a crédito. Há uma dúvida muito grande, onde buscar o crédito. Então, a gente se esforça para tentar atender essas dúvidas frequentes. Você precisou buscar crédito, Carolina? Conta como é que foi. Não tenho coragem. Porque a parte financeira, a organização, né, meu desafio, né, Dani? Então, assim, e aquele medo, né? Ai, será que eu vou conseguir pagar? Ai, funcionar, como é que eu vou fazer? Então, assim, existe essa crença ainda. E muitas mulheres que eu converso têm medo também, porque é justamente essa falta de planejamento, né? A gente vai caminhando e durante o caminho que a gente vai... conquistando, né? Eu estou conquistando, já tem uma pessoa para me ajudar nessa parte. Então, assim, quando você começa, eu acho que os primeiros 5 anos você está aprendendo, né? Aprendendo, quebrando a cara, melhorando o processo, resolvendo coisas que você nunca lidou. E depois você vai, né, buscando mais. E a rede de apoio feminina é diferente da rede de apoio masculina? Como que é essa relação, né, dessas mulheres aí? Uma não consegue uma coisa, a outra vai e ajuda. Como é que é isso? Você trabalha com um grupo, né? Mas como é que é, em geral, a mulher? Tem sororidade entre as mulheres empreendedoras? Eu percebo nos grupos em que eu participo aqui em Juiz de Fora que há essa sororidade, que o benefício é enorme participar dessas redes, ter redes de apoio. Eu frequentemente vejo mulheres conversando com outras, olha, esse problema não é só comigo, acontece com você, como você fez para resolver? Sim. Então, é uma troca, existe essa troca de experiências e, principalmente, eu vejo criar ali relação de fornecedor-cliente. Sim. Já vi sociedade surgindo nesses grupos, né, de mulheres, formado por mulheres. E Juiz de Fora é uma cidade, em relação a outras cidades do Brasil, de muitas empreendedoras ou não? O Sebrae tem esses dados que mostram em determinado lugar as mulheres empreendem mais, em outros menos, né? Mais nos grandes centros. Existe essa diferença, Dani? Eu não lembro de ver uma pesquisa a nível regional, mas Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de empreendedoras, só perde para São Paulo. E... aqui a gente tem um número grande de grupos, né? A Carol tem um grupo maravilhoso, né? Que é o Só Delas, que reúne essas mulheres para conversar, para fazer networking. A gente percebe que tem outros grupos na cidade que fortalecem também o esporte, né? Mulheres voltadas para o esporte. A gente já tem um grupo de coworking feminino na cidade de Fora, fica lá no bairro Cascatinha, um grupo de mulheres se reuniram e fizeram um grupo de coworking para receber outras mulheres. Então, a gente está com um movimento, um ecossistema bem interessante, fomentando, de fato, o empreendedorismo feminino na cidade, né? Não é só o Sebrae, tem os grupos de mulheres empreendedoras também, dando apoio para outras empreendedoras. Nós estamos conversando sobre empreendedorismo feminino, nós vamos para um pequeno intervalo e no último bloco a gente volta com os conselhos que elas dariam para você que quer empreender e para a mulher, de maneira geral, no mercado de trabalho, né, gente? É um minutinho só, a gente já volta.
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, falando do empreendedorismo feminino neste mês da mulher. Com a gente aqui hoje, Daniela Fabre, do Sebrae, e Carolina Lima, do Só Delas. Vamos começar falando, a gente está realizando aqui na Câmara, né, também eventos relativos à mulher, e o tema é mulheres e seus múltiplos desafios. Queria que vocês colocassem, né, para além dessa questão do empreender, que desafios vocês encontram no dia a dia como mulheres. Vou começar com a Dani. Caramba, são múltiplos mesmo, né, Carol? Bom, se eu puder dar o meu depoimento pessoal, né, como mulher, eu acredito que a maternidade é um desafio para as mulheres que querem seguir sua carreira. Hoje eu percebo isso muito claramente porque minhas filhas já são mulheres, né? Eu tenho 2 meninas, uma de 25 anos que já mora em São Paulo e a Maria Paula de 19. Então hoje eu percebo como a gente precisava de dar uma dedicação especial, né? Quando são crianças e você se dedica um pouquinho a menos na sua carreira, nos seus negócios. Então, quando a mulher decide, né, pela maternidade, ela precisa realmente ter um planejamento. O planejamento é essencial para as mulheres que decidem empreender, que decidem né, seguir uma carreira promissora. O planejamento, a próxima semana já está toda organizada. Então, eu sinto que em relação aos homens, a gente precisa ter essa organização melhor. A gente vai a um salão, a gente, né, precisa de um momento com as amigas. Então, isso tudo está na minha agenda. Então, eu acho essencial o planejamento, né, quando se fala de mulher hoje. E você, Carol? Eu acho fundamental a gente ter coragem, sabe? Coragem de empreender, coragem de se reinventar, coragem de ser você mesma, né? De criar, de buscar as oportunidades, não perder. Qualquer oportunidade, a gente transforma aquilo em algo para a gente se reinventar. Então, assim, eu vou muito por esse lado, porque para mim é um propósito mesmo, o empreendedorismo. E eu acho que pelo empreendedorismo, a gente pode mudar a sociedade, né? Mudar o cenário, mudar essa questão do preconceito, porque são as mulheres buscando seu espaço, são as mulheres tendo confiança, porque eu acho que o empreendedorismo é um caminho de autoconhecimento também. Então, é a mulher olhar para si mesma e falar: eu posso e eu sou capaz. E aí, que conselho vocês dariam para quem está com receio em casa, para quem fala, isso não é para mim? Qual o primeiro conselho que a gente dá para que a mulher entre nesse caminho do empreender? Lembrando, né, vamos jogar para cima também, mas lembrando que a situação é difícil, a gente falava de impostos, né? Eu já tive uma empresa que durou pouco, porque eu falei, gente, é imposto demais. Então, larguei aquilo, falei, eu estou trocando cebola. Mas o que a gente fala, né, que conselho a gente dá para quem quer empreender, né? E está com esse medo que eu tinha lá na frente, eu que acabei largando para lá. Bom, eu acho que você tinha que ter procurado o Sebrae. Procurou o Sebrae, Marise? Não procurou o Sebrae, olha só. Não, aí depois eu caminhei para o outro lado, né? Perfeito. Você mudou, né, a sua direção. Mas para as mulheres que querem empreender hoje, eu realmente, fortemente sugiro que elas procurem o Sebrae. A gente tem uma série de oficinas presenciais, online, palestras e tudo que gira em torno do universo do empreendedorismo, dos negócios. A gente está no nosso DNA, né? Então, procure o Sebrae. Aqui em Juiz de Fora, a gente fica no Olegário Maciel, 436, esquina com a Rua Pasteur. Todos os conselhos do Sebrae são gratuitos? Como é que funciona esse Sebrae? Quem é que chega lá e fala, ou está com receio até de chegar no Sebrae? Né? Qualquer pessoa pode chegar ao Sebrae? Qualquer pessoa pode chegar no Sebrae, não precisa de agendamento prévio. A gente funciona de segunda a sexta-feira, entre 8h30 da manhã e 5h30 da tarde. Não fechamos para o almoço. E, então, eu acho que o ideal... Maciel? No Olegário Maciel. Você pode acessar o nosso site, pode acessar, né,
o meio online, os canais online, mas e presencial, você contar para a gente, né? A gente tem uma equipe de atendimento ali pronto para escutar qual que é o seu desafio hoje, o que você precisa. Você já tem uma ideia de negócio? Não tem? Então, tem os caminhos a seguir, sabe? Então, é importante esse primeiro contato lá com o Sebrae. Vai lá, toma um café com a gente, conversa, e aí a gente vai tentando entender quais são os desafios e vai, olha, tem um curso aqui especial para você, ou uma oficina, uma palestra. Muitas ações no Sebrae são gratuitas, algumas são subsidiadas pelo Sebrae, né? O Sebrae, a gente recebe um investimento do público, do Sistema S, e é o nosso propósito entregar para a sociedade da melhor forma possível. Então, a gente tem subsídios interessantes que facilita bastante, que fomenta bastante o empreendedorismo. E que conselho você daria? Eu diria para essa mulher fazer network, sabe? Para ela se conectar, para ela, mesmo que ela não empreenda ainda e queira entrar nesse universo, para ela conhecer do que se trata, né? Conhecer outras experiências, outras mulheres. E mais importante também é aproveitar as oportunidades. Por exemplo, Só Delas hoje, a gente conquistou, né, um espaço na diretoria da Câmara da Mulher Empreendedora, que é uma ação voltada para a cidade de Juiz de Fora, pelo comércio de Juiz de Fora. Então, assim, olha que oportunidade, foi fazendo network, a gente foi num evento, foi em outro, conheceu uma pessoa aqui, outra ali, outra ali. Então, isso cresceu, né? O Só Delas cresceu com essa atuação mais a nível local e regional. Então, assim, é nossa missão também defender o empreendedorismo feminino. Não só ficar naquele grupo ali, né, se apoiando, mas também apoiar todas, porque esse é o propósito, né? Você perguntou sobre sororidade, é fazer pelos outros também, né? Explica como é que funciona a Câmara da Mulher Empreendedora. É um projeto da Associação Comercial de Juiz de Fora, mais voltado para o comércio, Carol? Isso, é um braço dentro da associação comercial e notou-se que precisava ali de um espaço para ouvir a mulher, né? É uma associação tradicional aqui em Juiz de Fora, muitos anos, e percebeu-se que em várias cidades já tinha esse projeto, então chegou à conclusão, vamos criar em Juiz de Fora. A presidente, a Denise Rezende, ela nos convidou, eu e a Rita, minha sócia do Só Delas, para participar, porque a gente tinha essa experiência, vivência no empreendedorismo, e a iniciativa é voltada para comércio, comerciantes, empresárias, para propor alternativas ali, para qualificar melhor esse atendimento ali, né, tanto de mulheres quanto de homens dentro dos comércios, lojistas, a revitalização ali do centro que vai ter essa atuação da Câmara também. Então, é uma atuação para valorizar, né, o protagonismo feminino nos negócios. Um setor que é muito caro para Juiz de Fora e que tem muitas mulheres também, né? Muitas mulheres chefiando aí lojas, né? Não, o setor de serviços aqui, né, é o setor mais predominante, mas engraçado que as mulheres muitas vezes não ocupam cargos de direção, de liderança. E é isso que a Câmara vai trabalhar também, essa liderança, treinamentos também focados para as dores específicas dessas mulheres. Então, assim, muitas vezes ela não chega lá porque ela não se capacita, se qualifica e não acredita que ela é capaz. Então, vem nesse sentido também de oferecer essas oportunidades. Muito interessante, né, ter esses projetos, né, que não invisibilizem a mulher, né, porque muitas vezes ela está ali, não está na liderança, mas ela às vezes que é a cabeça, né, para que aquilo esteja dando certo, né. Tem muito isso, né, a gente vê muito isso, comércios aqui de Juiz de Fora que às vezes era de um casal e o homem que era sempre o premiado, né, era sempre valorizado e a mulher estava ali só trabalhando, né. Como é que vocês veem isso? Exato, né, Dani? A mulher fazia tudo, resolvia tudo. A gente tem essa visão do todo, multidisciplinar. A gente faz, resolve. E quem estava lá na gerência, na liderança... Quem estava levando os louros era o homem, né? Aqui em Juiz de Fora isso é muito recorrente, muito comum. Então, a gente teve essa iniciativa, foi criada essa iniciativa, a gente compõe o Só Delas, essa iniciativa, porque a gente quer mostrar para essa mulher, olha... Você pode, né?
você pode estar ali também, não precisa estar numa posição inferior. E aí vai existir esse projeto, já começou sábado, esse último sábado, no Dia da Mulher, a gente fez uma mobilização no Calçadão para apresentar o projeto para a sociedade, para Juiz de Fora. Então, a gente está caminhando com vários passos aí, tentando estar à frente nessa questão feminina, do empreendedorismo. E como é que a gente pode falar do futuro do empreendedorismo em Juiz de Fora, no Brasil, né? Como é que o Sebrae está vendo isso? E vocês, como mulheres também, que futuro a gente enxerga para as mulheres empreendedoras, Dani? Bom, Marise, a gente está num momento em que as tecnologias estão ditando aí as novas regras. O mundo está complicado, né? Você vai ver os Estados Unidos, as políticas em torno das novas eleições e como isso está mexendo com a economia de todo o planeta, né? Então, acredito que para se empreender é preciso ter um planejamento, ter um cuidado melhor. Carol falou aqui, quando você conhece o cliente, você precisa entender o cliente, o que o cliente precisa, quais são os impactos dessas tecnologias no seu negócio. Você vai começar um negócio do zero, tem alguma tecnologia... Né? Porque o mundo está mudando demais. Você citou a inteligência artificial, então aonde que a gente vai entrar, que a gente vai fazer a diferença também tendo um mundo tão tecnológico, né? Exatamente, por isso que é tão importante a gente começar a entender mais das engenharias, das tecnologias, ter essa presença mais forte, né, nesses setores também. Então, Tem um momento para empreender? Tem um momento do ano? Esse é o melhor momento. Cada negócio tem a sua especificidade. Tem assim, estou no meio do ano, deixa eu virar o ano que eu vou empreender só o ano que vem. Tem isso, gente? É muito comum, no início do ano, a gente receber as pessoas com vontade de mudar de vida, né? A gente recebe muitos que têm um sonho de empreender, ter o seu próprio negócio e parece que na virada do ano é a mudança de chave, né? Para dieta, para várias questões. E a gente recebe muitas pessoas interessadas em buscar o seu próprio negócio no Sebrae, ou uma franquia, né? Ou começar um negócio do zero, enfim, mas a gente percebe um número maior no início do ano de novos não tem isso, vai depender do negócio. Não, de forma alguma, não tem. Então, vamos para a gente encerrar, queria que vocês dessem um recado aí, quem está sonhando, né, em empreender, né? As mulheres que sonham ter o próprio negócio, que se vocês estimulassem, apesar de tudo, vocês são, né? Ela trabalha com isso na técnica, a Dani, você é uma empreendedora, estimular, né, que esse sonho, como é que as pessoas, né, as mulheres, podem colocar esse sonho em prática. Quer começar, Carol? Então, acho que tudo que eu falei aqui é sobre acreditar em si mesma, né, acreditar no seu sonho, buscar apoio, buscar grupos, né, que possam te fortalecer, não perder as oportunidades por medo, né, e ter ousadia, ter coragem para acreditar nisso. Vai lá no Sebrae também, conheça lá o trabalho que a gente é super fã, já participei de vários projetos lá, inclusive a gente vai estar hoje lá no Sebrae, sendo case de sucesso só delas. Então, assim, eles apoiam muito as iniciativas, né, do empreendedorismo feminino, do empreendedorismo de forma geral. Então, a gente fica muito feliz de ver uma instituição que está apoiando mesmo, né, de uma forma, assim, bem real, né? Não é só falar, realmente a gente tem esse apoio lá no Sebrae. Obrigada, Carol. Nosso papel, né? Está apoiando aí os empreendedores. E não deixe, aquelas mulheres que querem empreender, não deixem de procurar o Sebrae para receber as orientações necessárias. Já falei aqui algumas informações, né, do Sebrae aqui na cidade de Juiz de Fora. E eu percebo que muitas mulheres, né, a gente fala que o planejamento é importante, mas algumas mulheres acham que nunca está bom o suficiente para começar. O importante é o feito, é o melhor que o perfeito, é esse o ditado? O importante é começar, dá o chute inicial, começa. Se você se planejar, é o ideal, né? Ter um planejamento, busca o Sebrae. Se você não sabe como fazer, busca o Sebrae, que nós damos os caminhos das pedras. E quem já começou e está lá enfrentando dificuldades também? Com certeza. A gente tem um público grande de pessoas que já são empresários, já estão aí, né, no mercado há 5, 10 anos ou até mesmo mais. Mas por conta dessas mudanças, né, de tecnologia, transformação digital no comportamento do consumidor, está vendo que precisa mudar, né, inovar em algum aspecto para continuar sendo competitivo. Então, a gente recebe muito esse perfil também lá no Sebrae.
Gente, muito obrigada. Foi de grande aprendizado, né? Espero que as mulheres sejam mais encorajadas e que a gente esteja, né, em todos os setores, não só esses mais voltados para o feminino, né, para as questões de beleza, né, para as questões de cozinha, mas que a gente esteja como as meninas, né, estimulando em todos os setores, aí que as mulheres estejam à frente liderando, né? Muito obrigada. Com certeza. Estamos aqui para isso, né, Dani? É verdade. Obrigada. Obrigada. Foi joia, né? Fomos uma corrente aqui. Gente, obrigada por nos acompanharem também. Esse foi o JF Entrevista Especial das Mulheres. Eu espero você na próxima semana em mais um programa. Até lá.